Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e nossa videoaula de matemática de hoje a gente vai falar um pouco sobre expressões algébricas, mais precisamente sobre monômio, tá certo? Mas é conceito, definições, prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações para que no final da videoaula vocês possam responder as atividades propostas que estão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula. Expressões algébricas. As expressões nas quais aparecem letras e números são chamadas de expressões algébricas. Veja alguns exemplos. 4 vezes x ou 4x. Observe que o termo aí é formado por um número e por uma letra. Por isso, ela é classificada como expressão algébrica. 18 vezes n mais 1 ou 18n mais 1. Sempre que o número está unido à letra, é uma multiplicação, mas não necessariamente precisa aparecer o ponto, tá certo? Pode ler mesmo 18n mais 1. 3 vezes a mais b ou 3a mais b. Aí são exemplos de expressões algébricas formadas por números e letras. Nessas expressões, as letras são chamadas de variáveis. Por que variável? Porque elas não possuem valores fixos. Elas podem ser qualquer valor, ou seja, valores desconhecidos, que são representados pelas letras, tá certo? Monômio ou termo algébrico. Um monômio é uma expressão algébrica formada apenas por um termo, por isso que é chamado de monômio. Monômio ou termo algébrico é uma expressão algébrica formada apenas pela multiplicação entre números e letras que representam números, tá certo? Não pode aparecer nem adição nem subtração. Por exemplo, 3ax, aí é um monômio. É a multiplicação de 3 vezes a vezes x, mas a gente lê mesmo 3ax, não precisa ler a multiplicação. Por isso que não aparece o ponto. Um outro exemplo, menos x ao quadrado y, é um monômio. Esse menos aí não é uma subtração, está apenas indicando que o monômio é um termo negativo somente. Menos x ao quadrado y. Um outro exemplo, ABC. Tá certo? É também um monômio, multiplicação de A vezes B e vezes C. Observe que não aparecem números. Se não aparece o número antecedente das letras, é porque é 1. Aí é 1 e no anterior é menos 1. Tá certo? Parte de um monômio. O monômio possui duas partes. O primeiro é o coeficiente numérico. O número que antecede a variável, ou seja, que antecede a letra, é chamado de coeficiente numérico. Tá certo? A outra parte é a parte literal, tá certo? Que são as letras que aparecem em cada termo, tá certo? As letras são chamadas de parte literal e os números são chamados de coeficiente numérico. Por exemplo, 18n, coeficiente numérico é o 18. E a parte literal é o n, certo? 18n. Um outro exemplo, 3a. O coeficiente numérico é o 3 e a parte literal é o A, certo? E esses são os dois termos do monômio, das partes do monômio, melhor falando. Menos 21x ao quadrado A. O coeficiente numérico é o menos 21, tá certo? É negativo, por isso que o menos acompanha o número. E a parte literal é o x ao quadrado A. Então essas são as partes de um monômio, ou termos de um monômio. Certo? Observação. Os coeficientes 1 e menos 1 não precisam ser escritos. Por exemplo, ao invés de dizer 1x, basta dizer x, tá certo? Que 1 já fica subentendido lá. Não precisa aparecer. Se aparecer o x, já está dizendo que o coeficiente é 1. Menos 1x, basta escrever menos x. Também, se você escrever menos x, já está dizendo que o coeficiente vai ser menos 1, mas é opcional. Monômios semelhantes. Vamos ver quando é que dois ou mais monômios são semelhantes. Monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras. Se os monômios possuem as mesmas letras, ou seja, a mesma parte literal, eles são classificados como monômios semelhantes, tá certo? Vamos ver alguns exemplos. 4xy e menos 5xy. Observe aí que as partes literais são iguais, xy tanto no primeiro como no segundo. Então, eu posso dizer que 4xy e menos 5xy, eles são
semelhantes, tá certo? Porque possui a mesma parte literal. Vamos ver um outro exemplo. 7 ao quadrado b e menos 5 ao quadrado b. Observe que as partes literais são iguais. É ao quadrado b, tanto no primeiro monômio, assim como também no segundo monômio. Então, eles são monômios semelhantes. Um outro exemplo, menos 5r ao quadrado c sobre 3 e 8r ao quadrado c sobre 9. São monômios semelhantes. Por quê? Porque possuem a mesma parte literal. Quem é a parte literal aí dos dois? É r ao quadrado c, tanto no primeiro como no segundo. Portanto, eles são monômios semelhantes, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje, apenas definições sobre expressões algébricas e monômios. Caso tenham dúvida, assistam o vídeo novamente, tentem responder as questões que estão aqui no grupo, e lembrando que eu estarei aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Obrigado e até a nossa próxima videoaula.